Bem, pessoal, aquilo que muitas pessoas não imaginavam aconteceu, né? O Bolsonaro está dizendo aí para a justiça brasileira, de modo geral, né? Tá falando aí que ele não tem dinheiro para poder pagar aí, né? Pagar os seus, como é que eu posso mencionar para você? Pagar aí as suas contas, tá? E tá oferecendo aí um imóvel para desbloquear aí o dinheiro, para tentar recuperar o dinheiro que ele tem. O Bolsonaro tá com uma dívida em São Paulo, né, num valor absurdo, e está aí alegando para a justiça que ele não tem dinheiro e está começando a vender, né, os bens que ele adquiriu ao longo desses 27 anos. Então, se você não sabe, né, sobre essa informação, assiste o vídeo aí até o final. Eu vou te contar toda essa história do Bolsonaro com problemas com a justiça brasileira, tá agora vendendo os bens que ele adquiriu aí ao longo dos anos aí, e a coisa tá ficando feia. Outra situação também que nós vamos falar sobre é exclusivo. Moro começa a ser investigado e Toffoli dá 30 dias para a Polícia Federal ouvir Tony Garcia. Agora não tem jeito, a coisa vai ficar complicado. Ontem eu falei aqui sobre a inelegibilidade do Bolsonaro, né? Que provavelmente iria passar de 2030. Eu coloquei aí um número na capa, mas a verdade é que o Bolsonaro pode ficar fora mesmo das eleições, como eu já havia dito ontem, de 2030 e 2032, em razão de investigações criminais. Ou seja, o Bolsonaro aí, como eu já havia mencionado ontem, né? Mas eu vou falar mais com detalhe para você compreender, e vou falar de uma maneira que você também consiga compreender todos esses detalhes, tá? Tem essa situação aqui também. Senador Fabiano Contarato pede prisão preventiva do André Valadão. Eu vou dizer para você se ele vai conseguir ou não, né? Porque pedir, né? Como é que eu posso mencionar para você? É uma ação, é um direito público subjetivo de todo mundo. Agora, se a justiça vai atender ou não é uma outra história. Carlos Alberto de Nóbrega faz aí uma fala, né, em relação ao Lula, e eu posso dizer para você, né, a Gleisi falou que foi preconceito do Carlos Alberto de Nóbrega, e eu vou dizer para você que o Carlos Alberto de Nóbrega está certo em um determinado ponto. Aí você vai falar: poxa, Cláudio, você de esquerda falando isso, o Carlos Alberto criticando o Lula, e você falando isso. Bem, eu vou falar de uma maneira rápida, você vai conseguir compreender. Outra situação também é essa daqui, ó, tá? Que tá ficando complicada para o Bolsonaro, e o PL já de certo modo está abandonando o Bolsonaro. Deixa eu pegar aqui, né, que essa foto aqui ninguém merece, né? Eu acho que agora melhorou. Foto de Bolsonaro publicada nas redes sociais deixa a cúpula do PL furiosa, né? Ou pelo menos aí é o que tá dizendo aí no jornal O Globo, tá? E aqui tem uma outra situação também do Bolsonaro inelegível. Ministro do TSE dá multa aí à advogada que pediu anulação do julgamento. Na realidade, eu vou falar mais para você. Acredito que o ministro Benedito Gonçalves errou. E é até complicado a gente falar isso, né? Mas aí você vai falar: pô, Claudio, de novo você de esquerda falando um negócio desse. Bem, eu vou falar para você, você vai conseguir acompanhar aí o raciocínio. Também outra situação que tá ficando complicada aqui para o Bolsonaro: o motivo do silêncio do Moro sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. Moro traindo o Bolsonaro aí mais uma vez. Eu sou o Cláudio Pereira e esse é um canal voltado a direito e política, matérias importantes demais para toda e qualquer sociedade. Antes de mais nada, já deixa o like aí, por favor, para a gente trazer aqui mais notícias sobre o mundo da política, porque assim a gente consegue trazer outras novidades aí do mundo da política e mostrar para vocês aqui com todos os detalhes. Bem, a segunda notícia vai ser essa daqui, ó, tá? Sobre a situação do Bolsonaro, né, dizendo que tá sem dinheiro, né, para poder pagar suas necessidades mais básicas. A coisa tá ficando feia, tá? Para o Bolsonaro. Mas antes disso, vamos falar sobre essa situação do Moro aqui. Matéria escrita ou redigida aí pelo Joaquim de Carvalho, fantástico, colunista do 247, foi subeditor da Veja, né? E é repórter do Jornal Nacional, entre outros veículos, ganhou prêmio, enfim, cara monstruoso. E aqui tá o e-mail dele aqui, ó. Depois vocês podem pausar o vídeo pra, né? E, enfim, caso alguém queira anotar, seguir nas redes, tá aí. Joaquim de Carvalho, monstro, tá? Fazendo uma matéria fantástica aqui. A gente vai falar de uma maneira rápida, de uma maneira pragmática aqui, né? Sobre essa situação do Moro.
Deixa eu pegar aqui, diminuir aqui, que eu acho que aí vocês conseguem ver melhor aí, tá? Bem, é o seguinte, gente, o Toffoli parte para cima do Moro, né? Consequentemente, a casa do Moro cai, literalmente, tá? Porque, se for verdade o que esse cara, esse Tony Garcia, falou em relação ao Moro, só tem uma única saída para o Moro aqui, provavelmente vai ser a jaula. Porque as pessoas vão procurar aí advogados, de modo geral, o Ministério Público, enfim, né? Tendo justiça, a gente sabe que tem no Brasil, o pessoal vai partir para cima dele e não vai ter uma outra opção. Não vai ter como o Moro ficar em pé. O ministro atende aí a pedido da Procuradoria-Geral da República para requisitar informações da 13ª Vara lá de salvo engano, de Curitiba, e tomar depoimento do ex-agente infiltrado do ex-juiz e atual senador. Isso sendo constatado verdade, né? E as pessoas que trabalharam nessa matéria aqui são pessoas de um conhecimento absurdo e não, né? Não iriam se envolver numa situação fora da realidade. Então você sabe que isso aqui é real, né? A gente acredita que sim. E aí, a situação do Moro vai ficar complicada, tá? Essa aqui é a realidade. Se aquele negócio lá de festa de sei lá o que lá, o pessoal tá... A gente não pode dar aqui todos os detalhes, né? Mas a casa vai cair para o Moro, tá? É muita coisa ruim. E aí, pela primeira vez, Sérgio Moro será investigado pelos crimes aparentemente cometidos como juiz, né? Já parou para pensar? Em despacho, ou seja, em uma movimentação encaminhada para a Polícia Federal da 13ª Vara de Curitiba, o ministro Toffoli determinou 3 providências, né? Ouvi aí o senhor Antônio Celso Garcia, pelo delegado da Polícia Federal, tá? Autorização para requisição de informações à 13ª Vara de Curitiba sobre a eventual existência de decisões autorizando o afastamento dos sigilos telefônicos e também autorização de compartilhamento das informações referentes a eventuais afastamentos aí dos sigilos telefônicos. Enfim, o Moro está na roça. Essa que é a realidade. Agora aqui falando para a matéria principal, né? Bolsonaro alega não ter recursos essenciais para a subsistência e oferece imóvel para desbloquear contas, ou seja, a casa está caindo, matéria do Brasil 247. Jair Messias Bolsonaro possui aí uma dívida no valor de R$1.062.000, R$1.062.416,65 em dívida ativa, ou seja, quase R$1.100.000 devendo aí ao estado de São Paulo. E aí você vai falar assim, mas por que ele tá devendo isso, Cláudio? Bem, a gente sabe que em um determinado ponto da história aí do Bolsonaro, como, né, se é que assim a gente pode dizer, como presidente da República, em um determinado ponto que ele estava aí como presidente da República, ele incorporou aí o espírito de como se ele fosse um ser espiritual, algo assim fora do comum, para não dizer aqui, né, um semideus, que é até complicado, mas ele achava que ele podia pintar e bordar. E nisso, o Bolsonaro, ele se empolgou e começou a andar sem máscara, enfim, tá? Durante aquele período mais complicado que o Brasil viveu aí nesses últimos 4 anos. Enquanto recebe doações através de transferências via Pix de Bolsonaro, Jair Bolsonaro alegou aí, né, tá recebendo doação, recebendo um salário de quase R$100.000 e diz que não tem necessidade para sustentar ele mesmo e a família. Na tentativa de desbloquear, parece piada, mas isso não é, né? Na tentativa de desbloquear pelo menos uma parte dos mais de R$500.000 confiscado para quitar multas relacionadas à falta de uso de máscara, né, durante aquele período que eu já mencionei para você. A defesa de Bolsonaro alega à justiça que as restrições impostas devido ao não pagamento das dívidas afetam, né, o Bolsonaro e a família dele. Ou seja, tá quase que passando dificuldade financeira. Aqui, né, utilizando o termo, né, para não ficar tão constrangedor, fala isso, está com dificuldade para poder pagar, para sustentar a si e a família. Pelo que tá... enfim, gente, ó. Tá aqui, eu não vou nem falar qual é o termo ideal que é utilizado normalmente, porque você já sabe. Tá dizendo que não tem dinheiro, né? E tá dando o imóvel dele lá para poder, de certo modo, pagar, né? E, consequentemente, também vender e recuperar um dinheiro, né, Bolsonaro? Através desse imóvel, tá? A Justiça de São Paulo não deveria, na minha visão, não deveria aceitar isso,
tá? Porque de certo modo acaba, consequentemente, né, fazendo parte de uma barganha do Bolsonaro. Aí você pensa assim, acabou? Não, não acabou, tá? A coisa vai ficando feia aqui, ó. Para tentar liberar as contas, a defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ofereceu a penhora de um imóvel situado lá em Brasília. E aí tá dizendo aqui no processo, apresenta uma série de anúncios de propriedade semelhante à mesma, né? Vendido no valor de 1.200.000 a 2 milhões de reais, tá? Então aqui, tá aqui o Bolsonaro numa situação complicada. Só que aqui, o que diz a juíza? A juíza Ana Maria, que analisou o mesmo pedido apresentado ao seu gabinete, rejeitou imediatamente a solicitação de substituição dos bloqueios de bens pela penhora do apartamento em Brasília. Ou seja, a juíza não acreditou. Tá? Eu não tinha lido a matéria, que é essa parte aqui, mas é isso, é o que eu falei para você. Né? Não tinha nem lido. A justiça não deveria aceitar. E, consequentemente, a juíza não aceitou essa situação. Tá? Ou seja, né? Se ele cometeu a gafe, se ele cometeu aí o ato ilícito, que ele pague. Nada de Justiça de São Paulo aceitar bem, que sabe-se lá de onde veio a origem desse imóvel, porque senão, né, tem um negócio chamado de rachadinha, tem um negócio de lavagem de, né, vocês já sabem, pode ficar complicado e a Justiça não quer fazer parte disso, tá? Então tá aqui o Bolsonaro pedindo dinheiro, alegando na Justiça que não tem, né, condições nem de se sustentar. Essa que é a realidade. Parece uma matéria, né? Você fala assim, não, mas é isso mesmo. Outra situação, o Bolsonaro pode ficar fora das eleições, já mencionei isso aqui para vocês. Ontem falei sobre a situação, né? Tava até um pouco empolgado sobre a matéria. Essa que é a realidade. E aqui no Brasil 247 diz o seguinte, né? Que talvez o Bolsonaro possa, né, ficar fora das eleições de 2030 e 2032 em razão de investigações criminais. E aí você vai juntando todas as coisas. Cara, assim, deixa eu falar pra você, a situação do Bolsonaro, ela tá ficando complicada cada dia mais que passa. E pelo que eu vi, parece que o advogado do Bolsonaro, o advogado dele, ingressou com recurso, como eu já havia mencionado aqui. Que às vezes o pessoal fala assim, pô, não vai ingressar com isso. Não vai, é um direito de todo mundo. E o advogado do Bolsonaro parece que ingressou com recurso. E caso, né, essa situação se arraste, é aquilo que eu falei para você. Se prepare aí, Bolsonaro 2036, 2038, enfim, né, a casa vai cair para o Bolsonaro. Outra situação também aqui, que eu vou falar de uma maneira rápida, de uma maneira expressa, o senador Fabiano Contarato pede prisão preventiva do pastor André Valadão. O Fabiano Contarato é delegado, consequentemente, né? E é assim, só para poder falar para você, na minha visão, tá? Não vai ter sucesso nessa prisão. Presta atenção aqui, porque aí você vai falar, pô, hoje você tá, Cláudio, eu vou te falar, você deve estar falando assim, tá demais, né? Você deve estar falando assim, você tá demais. Eu vou te dizer o porquê que o Fabiano Contarato não vai ter sucesso nesse pedido de prisão do André Valadão por conta da polêmica lá. Não significa que o André Valadão esteja certo, enfim, essa que é a realidade. Não significa nada disso. O que significa é que a justiça, ela não vai aí ultrapassar os limites. E o André Valadão, para que haja uma prisão preventiva, o André Valadão teria que destruir provas, enfim, né, ameaçar a testemunha, e ele não está fazendo isso, tá? Pelo menos de uma maneira não direta, tá? Não estou dizendo aqui que o André Valadão está correto, preste atenção no que eu estou falando. Eu estou dizendo que o Fabiano Contarato, depois você vem aqui nos comentários e fala aí, ó, Cláudio, ó, o Fabiano Contarato conseguiu a prisão do André Valadão lá, mas na minha visão não vai conseguir, tá? Justamente, e eu não estou dizendo que o André Valadão esteja correto, não. Está errado na sua fala, mas existe uma série de requisitos para que haja prisão preventiva, tá? E aqui é o Carlos Alberto de Nóbrega falando sobre a questão do diploma e tal. E aqui, gente, eu falei o seguinte, eu falei para vocês assim, ó, que ele tava dizendo, como pode um presidente não ter um diploma lá de ensino médio, ensino médio, de não ter um diploma
de faculdade ou um curso superior concluído, como pode? Isso é um absurdo. Carlos Alberto, deixa eu falar para o senhor, com todo respeito a você, a trajetória fantástica que teve lá na Praça é Nossa, já desde seu pai. Aonde o senhor estava quando as pessoas estavam passando fome e dificuldade aqui no Brasil? Com mais de 33 milhões de pessoas passando por dificuldades, né, agressivas. Aonde o senhor estava? O senhor estava na sua casa bem guardado, né, tendo todos os devidos cuidados e bem alimentado. O que as pessoas querem aqui do Lula não é que ele utilize mesóclise, né, como diz o Temer, né, prejudicá-los, enfim, as pessoas aqui no Brasil, elas não querem uma fala especificamente fantástica do Lula, linda, com todas as vírgulas, com aposto, vocativo, com tudo, né? Não, as pessoas podem até querer isso lá depois. As pessoas querem aqui um presidente que realmente se importe com eles, se importe com a dor, que, né, tenha a cara do povo. Essa que é a realidade, tá? Uma pessoa que se importe com a fome, que cuide deles. Coisa essa que o Bolsonaro e dentre outros, FHC, que é professor universitário, não se importou e fez uma devassa e a cada 5 minutos um brasileiro morria de fome. Então, com todo respeito, eu disse que o senhor está certo em dar sua opinião, né? Porque tem uma frase da jornalista Evelyn Hall que discorda de tudo que você diz, mas defenderia até a morte o direito de você dizer. Você pode dizer isso. Agora, pouco importa para as pessoas e para mim, provavelmente para a pessoa que está assistindo esse vídeo até agora, que se o Lula é um cara formado no Mackenzie ou se ele é formado na USP. As pessoas querem que o Lula seja um presidente fantástico, como foi dos outros 2 mandatos. Essa que é a realidade, tá? Então é isso, gente. Tem mais outra situação aqui sobre a situação da Bolsonaro brigando lá com a cúpula do PL por essa foto estranha do Bolsonaro aqui. A cúpula disse que o Bolsonaro não pediu autorização. Essa que é a realidade. E aqui o ministro, né, aplicou a multa no advogado que tentou aí pedir a anulação do julgamento. Isso vai acontecer constantemente, talvez não com advogado, não só com advogados à parte, mas o advogado que fez a defesa do Bolsonaro, né? Na minha visão, o ministro não precisava aplicar uma multa de 13 mil reais para o advogado, dizendo que é litigância de má fé. Litigância de má fé é quando você tenta atrapalhar o processo, tá? O advogado, ele tá como é que eu posso dizer? Ele está no direito dele, ele não pode recorrer, mesmo sendo o Bolsonaro. Enfim, eu não sou fã do Bolsonaro, mas o advogado ingressa lá com a ação. Agora, na minha visão, o ministro errou aqui dessa multa gigantesca para esse cara, mas se ele tiver dinheiro aí, já que ele é tão fã do Bolsonaro, que ele pague aí, depois ingressa com outra ação pedindo aí o ressarcimento. E aqui, Moro traiu o Bolsonaro traiu o Moro e agora o Moro tá traindo o Bolsonaro, ficou quieto aí na condenação do Bolsonaro e essa que é a realidade. Gente, ó, é o seguinte, o vídeo, vou concluir ele por aqui. Muitíssimo obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Tem outros vídeos aí, vai aparecer para quem tá assistindo isso aí, o vídeo depois. Você pode dar sequência aí e assistir outros vídeos, tá? Assim, em resumo, essa situação aí do Moro, ela é insustentável. Um traindo o outro, né? E não dá para esperar nada do Moro. O Moro está preocupado agora para ele não ser preso. Beleza? Então é isso. Deixa um like que é muito importante. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, tá? Uma ótima semana aí para você. Valeu, um abraço.